A WWE está há 2 semanas do seu segundo Evolution, o pay-per-view totalmente feminino. Porém, para a gente poder apreciar este momento histórico que irá acontecer, é interessante a gente voltar no tempo para saber como é que a gente chegou até aqui na luta livre feminina. Foram muitos percalços, muitas lutas e muitas dores para que as mulheres conseguissem o espaço que elas têm hoje. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos fazer uma breve história sobre como a gente chegou até aqui, mostrando as fases que tiveram a luta livre feminina e o que foi o ponto de virada desse movimento. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para alavancar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu hype e assista e maratone os nossos vídeos, porque é isso que vai continuar a fazer o YouTube divulgar o nosso canal. Então, se você quiser saber tudo sobre a história da luta livre feminina na WWE, vem com a gente, porque esse vídeo de hoje tá bem legal. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e olha, a gente viu muitas fases da luta livre feminina em todo esse tempo que eu tive como fã. Desde o momento em que eu comecei a acompanhar realmente com um pouco mais de afinco, lá na década de 90, na era da manchete, até os dias de hoje, a luta livre feminina evoluiu muito, a passos largos. É interessante porque eu fiz uma lista ontem, eu postei uma lista ontem das 20 maiores lutadoras da história da WWE, e esse está sendo um dos nossos vídeos de maior engajamento. Tamanho a paixão que as pessoas, fãs de luta livre, têm com relação a essa divisão. Por conta disso, eu resolvi preparar um breve resumo da história da luta livre feminina na WWE e mostrar quando que a coisa mudou, passando a ser um elemento central da WWE, ao invés de ser apenas o que os americanos chamam de um sideshow, ou um momento, uma pausa para as pessoas poderem ir no banheiro. A luta livre feminina, ela começou a ser exibida na WWE nos anos 1980, tá? E isso começou a acontecer quando a WWE comprou os direitos do campeonato feminino da NWA da Fabulous Moolah, essa lutadora aqui. A Fabulous Moolah, ela havia sido dona e proprietária desse cinturão desde a década de 50, quando ela comprou esse direito da Mildred Burke, que era uma outra lutadora lendária nos Estados Unidos. E aí, quando a WWE sentiu o interesse de ter uma divisão feminina, em vez de ela construir essa divisão, criar um cinturão e tudo mais, eles resolveram simplesmente comprar o cinturão da Fabulous Moolah e botar ela nos seus shows de forma a que a WWE tivesse um legado, né? Um legado de luta livre feminina que ela nunca teve. Ela comprou esse legado. A Fabulous Moolah dizia que era campeã há mais de 28 anos. Na verdade, ela havia tido algumas derrotas em house shows que ela ignorou depois de um tempo. E ela foi muito conhecida por ter uma escola de lutadoras que depois de um tempo houveram muitas acusações contra ela. Por isso que a gente deixou ela fora do vídeo das principais lutadoras da história da WWE e eu vou fazer um vídeo em separado um dia contando a história da Fabulous Moolah. O que importa é que ela foi uma das baluartes da luta livre logo no começo dos anos dourados. Mas ela acabou servindo como a lutadora a ser derrotada pela principal heroína da época, que era a Wendy Richter. E a Wendy Richter, ela trouxe uma nova fama e um novo cartaz para a luta livre feminina nos Estados Unidos, na WWE, por conta da sua associação com a Cyndi Lauper. A Cyndi Lauper, que foi uma cantora fenomenal, mega conhecida na década de 80, no seu clipe Girls Just Wanna Have Fun, fez uma parceria com o Capitão Lou Albano, que era o manager da Wendy Richter na época. E aí, essa parceria acabou fazendo a Cyndi Lauper gostar da luta livre feminina e querer apoiar a luta livre feminina, fazendo diversas vinhetas onde ela treinava o Wendy Richter. E essa fase foi uma fase em que a WWE ela tentou empurrar a luta livre feminina. Grande parte do crescimento da WWE no início dos anos 80 se deve a essa associação da Cyndi Lauper com a Andy Richter, porque levou a WWE a ser exibida na MTV na época que ela era assim o suprassumo da juventude nos Estados Unidos. E a WWE conseguiu muito fãs graças a essa associação com a MTV. Depois disso, tiveram outras lutadoras que chegaram a ser campeões. Uma pessoa que muitos não sabem que foi campeã da WWE foi a Sensational Sherri, ou a Sherri Martel. Essa lutadora que, na verdade, ficou muito mais conhecida por ser uma manager tanto do Macho King e Randy Savage,
no final dos anos 80, quanto do Heartbreak Kid Shawn Michaels no início dos anos 90. Se vocês assistirem a WrestleMania 9, vocês vão ver a Sherry sendo manager do Heartbreak Kid Shawn Michaels. Ela teve um período em que ela foi campeã da WWE ali no final dos anos 80, por volta de 1987. Mas ela mal defendia os títulos na televisão, mal defendia o título, quanto mais em pay-per-view. Não esquece, as mulheres não participavam de pay-per-view na época. Elas chegaram a ter uma participação em um título de duplas que a WWE teve durante um curtíssimo tempo, mas não foi esse o cartaz que a companhia acabou dando para as mulheres. E essa divisão feminina ela acabou sendo extinta, ou pelo menos apagada, durante um tempo, ali no início dos anos 90, e ela só voltou em 1993 com a Alundra Blaze. E a Alundra Blaze ela foi a lutadora que o Vince McMahon resolveu elencar como a garota propaganda da luta livre feminina. Então você via no Monday Night Raw algumas lutas dela lutando e defendendo o cinturão, mas ela não tinha oponentes nos Estados Unidos, porque você não tinha uma escola de luta livre feminina muito estabelecida nos Estados Unidos. Então o Vince McMahon perguntou para ela: Alundra, onde que eu consigo lutadoras para enfrentar você? E a Alundra Blaze disse: olha, você consegue lutadoras para me enfrentar na All Japan Wrestling, que é uma companhia que tem uma divisão feminina muito estabelecida. Então, de lá surgiram lutadoras como a Bull Nakano e a Ronda Singh, que foi reimaginada como Bertha Faye na WWE, que foi uma tragédia, porque ela era uma vilã monstruosa no Japão e foi transformada numa coisa que é inexplicável, assim, é até difícil definir o que fizeram com a coitada da Ronda Singh. Mas o fato é que a companhia ela continuou alimentando a divisão feminina e começou a construir essa divisão com várias lutadoras vindo do Japão. Sendo que em 1995, no final de 95, aconteceu um incidente numa luta onde a lutadora Aja Kong deu um spinning punch numa adversária e quebrou o nariz dela num Monday Night Raw. E isso teria feito o Vince McMahon meio que dar uma ressentida com relação à divisão feminina. Além disso, quando a Alundra Blaze foi comprada pela WCW e jogou o campeonato feminino no lixo, isso basicamente fez o Vince McMahon dar uma pausa no campeonato feminino da WWE. Então, a WWE até então tinha tido duas grandes tentativas com luta livre feminina. Na década de 80, nos anos dourados, e depois na década de 90, com a nova geração, basicamente capitaneada pela Alundra Blaze, que depois foi para a WCW e ficou conhecida como Madusa. Depois disso, quando foi em 1998, a WWE resolveu reativar a divisão feminina muito em cima de uma pessoa, de uma mulher que chegou na companhia e basicamente encantou o Vince McMahon, que resolveu reconstruir o título feminino basicamente como uma desculpa para botar ela na televisão. E nós estamos falando da Sable. A Sable, ela não foi a primeira campeã feminina nova, né? A primeira foi a Jacqueline, mas a Sable derrotou ela e ficou uns 6 meses com o título, basicamente sem defender. Ela ainda tentava ter um projeto de lutas, assim como a Jacqueline. Mas tempos depois, basicamente a divisão feminina, ela se reduziu a lutas de striptease, de roupa de baixo, de calcinha e sutiã, luta em piscina de lama. Virou uma desgraça a divisão. Na ideia de você colocar mulheres muito sensuais na frente da televisão para atrair a audiência masculina jovem da época, o Vince McMahon basicamente esculhambou com a divisão e elas só serviam para mostrar seus corpos. Nessa época ainda tinha algumas lutadoras que lutavam bem, como a Ivory, por exemplo. Mas a divisão acabou sendo muito dominada por mulheres bonitas que praticamente ficavam nuas no ringue. Ou como no caso da The Cat, Stacey Carter, chegou a ficar verdadeiramente nua num show quando ela tirou a parte de cima do sutiã e simplesmente mostrou os seios para o público, que foi simplesmente ao delírio, mas que acabou mostrando a banalização da divisão. Depois disso, a situação ela ficou basicamente nisso. As lutas elas basicamente eram lutas de striptease, lutas em que as mulheres lutavam com roupas de baixo. A divisão feminina ficou assim durante muito tempo. E as coisas só começaram a mudar quando Trish Stratus e Lita passaram a lutar na divisão feminina, a partir de 2000, no caso da Lita, e a Trish Stratus em 2001. A Trish Stratus ela era uma manager
no ano 2000, e a partir do final de 2001 começou a lutar e, contra todas as expectativas, se tornou uma excelente lutadora, tanto que é considerada por muitos, inclusive por mim, a maior lutadora da WWE de todos os tempos. E elas tiveram lutas sensacionais, assim, elas revolucionaram a luta livre feminina na WWE, ganhavam tempo para as suas lutas, tinham qualidade, demonstravam movimentos, era verdadeiramente luta livre. O que era antes era apenas uma forma dessas mulheres serem exibidas, terem seus corpos exibidos na televisão. Depois disso, ainda apareceu a Mickie James, que assim fez uma passagem entre a era da Trish Stratus e a próxima era, e elas tinham lutas simplesmente sensacionais. Outras lutadoras que surgiram nessa época foram a Melina, apareceu também outras lutadoras que tinham qualidade no ringue. Também apareceu, por exemplo, Victoria, Molly Holly e também a Jazz, que é uma lutadora subestimada, que se a minha lista fosse top 25, a Jazz com certeza teria entrado. Acontece que o Vince McMahon, ele ainda queria explorar a beleza feminina. E ele tentou casar uma coisa com a outra, entrando na onda dos reality shows que surgiu como uma tempestade nos Estados Unidos no início dos anos 2000. E depois de ele fazer o Tough Enough, que foi um show para poder descobrir novos lutadores para a companhia, ele criou a Diva Search, que foi um reality show e pretendia escolher novas lutadoras para a companhia. O grande problema é que a Diva Search ela tinha como foco pegar modelos e atrizes e tentar transformá-las em lutadoras. E aí, meu amigo, o Vince McMahon ele não quis saber de qualidade atlética, ele não quis saber de passado atlético, ele não quis saber se era ex-lutadora. O que ele queria saber é se era mulher bonita e vendável. Tanto é que várias lutadoras que surgiram da Diva Search depois foram parar nas capas da Playboy. Ou seja, foi uma era em que basicamente muitas lutadoras elas eram empurradas para poder vender Playboy. E era muito divulgado durante os shows quando uma lutadora saía na Playboy. Várias saíram, a Sable, Tori Wilson, a Ashley Massaro, a Candice Michelle, a Maria Kanellis. Várias lutadoras acabaram saindo na Playboy nessa época e isso era muito divulgado pela WWE. E as disputas que aconteciam no Diva Search, muitas das vezes não tinham nada a ver com atleticismo. Por exemplo, chegou a ter uma disputa de queimado no SummerSlam entre lutadoras da divisão da época da WWE e participantes do primeiro Diva Search. Então você percebe que o que o Vince McMahon estava interessado era apenas em mulheres bonitas, era isso que interessava para ele. Só para vocês terem uma ideia de qual era a pegada do Diva Search, essa é a capa do DVD que mostravam cenas dos shows do Diva Search nessa época. E a tradução literalmente é: saboreie ou deguste as belezas do Diva Search de $250 mil, porque quem vencia a Diva Search ganhava um contrato com a WWE de $250 mil. Então percebam, saboreiem, degustem as belezas, as beldades da Diva Search de $250 mil. Esse era o tom do que foi colocado Diva Search na época. E foi a partir do Diva Search que surgiu o que a gente chama de Era das Divas, aonde você tinha mulheres que foram escolhidas como modelos para poderem ser transformadas em lutadoras. Algumas deram certo, outras nem tanto. Então, nessa época, nós tínhamos, por exemplo, Kelly Kelly, Layla El, Cameron e Naomi, né? Essa aqui é a Naomi que a gente conhece até hoje. Eva Marie, a pior lutadora da história da WWE, segundo muita gente. E aí você também teve esse fenômeno aqui, ó, as irmãs Bella, que nem na final de um Diva Search chegaram, mas porque o Vince McMahon ficou totalmente encantado pela beleza delas, resolveu contratá-las. E no começo a qualidade delas era tão fraca que elas tinham que trocar no ringue, essa era a gimmick delas no começo, para poder demonstrar alguma coisa diferente, porque elas no ringue não eram boas. Mas vamos dar os elogios onde a gente precisa elogiar. Depois de muito tempo, na metade dos anos 2010, principalmente a Nikki Bella se tornou uma boa lutadora.
Nessa época também surgiram alguns baluartes que tentavam trazer um pouco de qualidade para o ringue. No caso da AJ Lee e no caso da Natália, que surgiu nessa época que veio da Hart Dungeon. Mas o foco da WWE ainda era pessoas com extrema beleza, que é a Tamina também, né? Tamina também tinha uma certa qualidade no ringue, mas era meio stiff. A verdade é que a WWE ela seguiu nessa pegada até por volta do ano 2015. E aí, meu amigo, em 2015 aconteceu um fenômeno muito bizarro. E foi, assim, durante toda a época das divas, você tinha situações que você tinha lutas muito curtas, tá? Essa foi uma principal característica da Era das Divas, que quebrou com aquele ritmo que a Trish Stratus e a Lita trouxeram no início dos anos 2000 de lutas com mais qualidade, com mais tempo. Nessa época, as lutas delas, elas tinham mais ou menos o mesmo tempo que as lutas masculinas, tá? Um pouco menos. Enquanto as lutas masculinas na televisão tinha 7 minutos e no pay-per-view tinha por volta de 12 a 15, das mulheres, nos shows tinham cerca de 4 minutos, pay-per-view de 7 a 8 minutos. Era ruim, mas era mais tempo do que a gente veria na época das divas, onde praticamente elas nunca apareciam nos pay-per-views e nos shows, quando apareciam, apareciam em lutas de no máximo 3 minutos. A coisa chegou num tal ponto que no dia 23 de fevereiro de 2015, os fãs resolveram se revoltar. Tudo aconteceu quando a Paige e a Emma, que eram duas novas lutadoras vindas da NXT, fizeram uma luta contra as irmãs Bella, a Nikki e a Brie Bella. Uma luta de duplas, aonde elas iriam continuar a feud que estava acontecendo entre a Paige e a Nikki Bella, que era campeã das divas. A luta, ela começou, a Brie Bella começou lutando contra a Emma, ela deu um safanão na Paige que estava no apron, voltou pro ringue, a Emma não fez nada. Quando elas foram fazer o Collarable Tie-Up, a Brie Bella simplesmente deu um chute no estômago da Emma e aplicou um X-Factor, que era o finalizador dela. E aí ela foi pro pinfall. E aí todo mundo achou, bom, é só o começo da luta, né? Não. A Brie Bella conseguiu o pinfall para 3 em 30 segundos. 30 segundos de luta. Isso simplesmente gerou uma revolta generalizada entre os fãs da luta livre, que começaram a subir uma hashtag no dia seguinte chamada Give Divas a Chance, que significava literalmente dê às divas uma chance. Era uma reclamação no curto tempo de lutas que as divas tinham na época. Para vocês terem uma ideia, a Mickie James chegou a perder o título para Jillian Hall em 1 minuto e 15 segundos, alguma coisa assim. Então, era um escárnio o que era feito com as lutadoras. Elas simplesmente não tinham tempo de mostrar o seu talento no ringue. Literalmente, essas lutadoras elas tiveram mais tempo de entrada indo para o ringue do que propriamente de luta. E aí o que aconteceu foi que o público subiu essa hashtag, que era uma referência ao R-Truth, que estava numa pegada de pedir uma chance também à WWE. E caramba, o cara tá 10 anos pedindo uma chance para a WWE. Mas enfim, o público começou a subir, a hashtag entrou nos trending topics do Twitter na época, e a WWE depois de um tempo resolveu se mexer. Mas isso só veio acontecer no dia 13 de julho de 2015. E sim, exatamente 10 anos antes da data da Evolution. Eu não sei se eles colocaram de propósito ou se eles colocaram sem querer. Eu acho que foi mais sem querer do que de propósito. Mas o fato é que no dia 13 de julho de 2015, a Nikki e a Brie Bella estavam no ringue junto com a Paige. E aí a Stephanie McMahon estava no ringue e começou a falar contra a Nikki Bella, dizendo que ela ia calar a boca e ela ia ter que começar a enfrentar as suas adversárias para que ela pudesse defender o título. E aí a Stephanie McMahon fala para Paige o seguinte: olha, Paige, eu quero que você entre nessa briga, que você entre nessa disputa, e você merece, mas você não pode entrar nessa sozinha. Então eu vou trazer para você algumas pessoas para te acompanhar nesta briga. E aí ela apresenta sucessivamente a Becky Lynch e a Charlotte. Sim, no dia 13 de julho de 2015, a Becky Lynch e a Charlotte vieram para o main roster. E isso acabou formando o time PCB, Paige, Charlotte e Becky Lynch, que foi o time inicial, né? Foi aonde a Becky Lynch e a Charlotte entraram inicialmente para o main roster.
Aí, logo depois, a Naomi veio com a Tamina pro ringue reclamando, dizendo que ela também tinha assuntos pendentes com a Nikki Bella e com a Paige. E aí a Stephanie McMahon concordou, disse que ela conhecia uma lutadora que pensava muito como elas, e ela era a chefona e a atual campeã da NXT, e essa lutadora era ninguém mais, ninguém menos do que a Sasha Banks. Então, com essa cena, acabou que a Stephanie McMahon ela trouxe três grandes lutadoras para o main roster vindo da NXT, e a partir daqui a WWE passou a dar amplo tempo para que as lutadoras pudessem participar das lutas e dos shows. Sendo que é importante a gente notar que essa revolução ela veio aos poucos. As lutadoras não conquistaram amplo espaço na companhia de um dia para o outro. Isso veio acontecendo aos poucos. Porém, a gente crava essa data como o início da revolução feminina na WWE, porque na promo a Stephanie McMahon fala que ela iria começar uma revolução na WWE. Então é por isso que a gente marca essa data como o início dessa revolução e dessa virada de chave na divisão feminina da WWE. O fato é que depois que elas estrearam, e a primeira luta que elas tiveram foi uma luta de eliminação no SummerSlam daquele ano, as coisas começaram a mudar radicalmente na WWE. E as mulheres começaram a ter oportunidades que elas nunca tiveram na companhia. E passaram a ter a oportunidade de mostrar o seu talento e demonstrar o seu valor em situações que elas nunca haviam tido a oportunidade. E por causa de elas terem recebido essa chance, elas conseguiram mostrar isso e chegaram a patamares que a gente nunca imaginava que haviam e de chegar. Então, por exemplo, no dia 7 de outubro de 2015, a Bayley e a Sasha Banks fizeram a primeira luta Iron Woman da história da WWE. Se você pensar que a WWE na época fazia lutas entre mulheres entre 3, 7 minutos, no máximo 10 minutos, você ter uma luta de meia hora entre a Sasha Banks e a Bayley foi algo revolucionário para a época, pelo menos na WWE, tá? A gente sabe que no Japão já havia tido luta de uma hora tal, mas na WWE isso foi revolucionário. Depois, em 2016, no WrestleMania 32, a WWE apresenta um novo campeonato feminino da WWE, eles aposentam o campeonato das divas e aposentam o termo divas, porque eles queriam deixar para trás todo aquele histórico de exploração e hipersexualização das mulheres como lutadoras. Depois disso, as mulheres elas começam a alcançar novos espaços e novos patamares. Por exemplo, no dia 30 de outubro de 2016, a Charlotte e a Sasha Banks fizeram a primeira luta Hell in a Cell da história da luta livre feminina. E além disso, foi a primeira luta feminina que foi main event de um pay-per-view. Então vocês vejam, elas não só conseguiram ser o main event de um pay-per-view, mas fazendo uma luta revolucionária. E foi uma luta muito boa essa luta entre elas. Depois, em 2017, a WWE cria um novo título para as mulheres no SmackDown, além de criar o título de duplas, de forma que as mulheres da companhia tivessem mais oportunidades de mostrar o seu valor. Além disso, em 2017 também aconteceu a primeira luta Money in the Bank feminina da história, que foi ganha pela Carmela. Tudo bem que foi ganha de uma forma absurdamente controversa, porque na luta o James Ellsworth, essa criatura aqui, resolveu interferir na luta, subir na escada e pegar a maleta e jogar na mão do Carmela. Eles tinham um relacionamento na frente das câmeras, né? E aí a coisa ficou tão escandalosa, o pessoal reclamou tanto que depois eles anularam essa vitória, fizeram uma outra luta Money in the Bank num SmackDown e a Carmela ganhou de novo sem que o James Ellsworth desse a maleta para ela. Mas foi a primeira luta Money in the Bank, uma luta de escadas entre mulheres, que também foi algo revolucionário na época, porque muita gente achava que elas não deveriam fazer esse tipo de luta porque poderiam se machucar. Depois disso, em 2018, teve a primeira Royal Rumble feminina, e aqui cabe ressaltar que na época a divisão feminina era tão limitada, ainda tinha tão poucas lutadoras, e para poder encher esse Royal Rumble, eles tiveram que trazer muita gente da antiga. Então trouxeram a Trish Stratus, trouxeram a Lita, trouxeram várias lutadoras que já haviam saído da companhia e que basicamente estavam aposentadas para poderem preencher
o roster de 30 lutadoras. Uma outra coisa que foi legal desse Royal Rumble é que foi a primeira luta do estilo Battle Royal, que você tem que eliminar o oponente jogando ele para fora do ringue, que eles fizeram com que as mulheres tivessem que ser jogadas por cima da corda. Por conta da estatura delas, até então, numa Battle Royal feminina, você era eliminada quando você era jogado para fora do ringue. Não importasse se fosse da terceira, da segunda, da primeira corda ou por baixo das cordas. Se você caísse para fora do ringue, você era eliminado. E eles mudaram essa regra e a partir de então, para você ser eliminada de um Royal Rumble, a lutadora precisa ser jogada por cima da corda. É claro que você vai ter uma ajuda ali, você não consegue simplesmente eliminar uma lutadora dando um clothesline por cima da corda, como é o caso dos homens, elas têm que ser jogadas no apron para depois ser jogadas para fora. Mas isso é um mero detalhe. O fato é que eles também adaptaram a regra para que fosse a mesma regra dos homens. Também nesse ano, em 2018, teve a primeira Elimination Chamber feminina, onde a Alexa Bliss defendeu seu título contra a Paige, a Asuka, a Nikki Bella, a Lita e a nossa digníssima Becky Lynch. E em 2018 nós tivemos o primeiro pay-per-view totalmente feminino, foi o Evolution, sendo que o Evolution, na verdade, ele foi criado como uma resposta à reclamação dos fãs e das lutadoras com o fato de que elas não tinham oportunidade de lutar na Arábia Saudita, que era um show extremamente rentável. Na época, os lutadores ganhavam um bônus para ir para a Arábia Saudita. Só que os árabes não queriam que as mulheres lutassem lá. Então, a WWE não levava as mulheres para lutar. Isso gerou uma reclamação gigantesca, né, entre os fãs da luta livre. E aí, para compensar essa situação, eles criaram o Evolution. E aí, no ano seguinte, é que aconteceu a primeira luta feminina na Arábia Saudita e eles esqueceram dessa história de Evolution de pay-per-view feminino. E a coisa ela foi evoluindo e foi mais ou menos nessa época que a Becky Lynch começou a dar entrevistas dizendo que ela achava que as mulheres poderiam ser main eventers da WrestleMania. E ela conseguiu fazer isso acontecer em 2019, quando ela lutou contra a Ronda Rousey e a Charlotte Flair numa luta winner takes all, onde a vencedora ganharia os 2 títulos femininos e ela ganhou os 2 títulos no main event verdadeiro do WrestleMania 35. Foi a última luta do show. Então, assim, foi realmente algo antológico. Depois disso, nós ainda tivemos algumas situações que foram inovadoras, como, por exemplo, em 2021, teve o primeiro torneio Queen of the Ring, vencido pela Zelina Vega. E sim, vocês não estão chocados, vocês estão vendo eu elogiando a Zelina Vega em um vídeo, porque nessa época ela era muito boa como Queen Zelina Vega, ela era uma lutadora bem interessante. Depois disso, nós tivemos em 2022 o primeiro War Games feminino no main roster, já havia tido na NXT, no main roster foi em 2022 com o time Bianca enfrentando o time Damage Control, e aí nós chegamos até onde a gente chegou hoje, e essa é a imagem que eu queria trazer para vocês. Como que a divisão feminina ela evoluiu de lá dos anos 80 até aqui. Nos anos 80, a divisão feminina tinha umas 3 ou 4 lutadores que ficavam se revezando, lutando. Na década de 90, você era basicamente Alundra Blaze, Berta Faye, Bull Nakano e um monte de lutadora importada do Japão. Nos anos 2000, você tinha uma meia dúzia de mulheres que ficavam tirando a roupa. Nos anos 2000 e pouco, você começou a ter algumas lutadoras que vinham do Divas Search, mas elas vinham e iam embora rapidamente, porque muitas delas eram modelos, e aí depois elas seguiam carreira de modelo de atrizes. E só depois da Revolução é que verdadeiramente começou a WWE a construir um roster de lutadoras. E aí você veja a quantidade de lutadoras que a gente tem hoje. E essa imagem aqui não tem todas as lutadoras da WWE, só tem as principais. Você tem as principais dos 2 rosters e algumas lutadoras da NXT. E aí, quando a gente vê essa imagem com essa mulherada aqui representando todo domingo, ou melhor, todo domingo não, né? Todo show que a gente tem da WWE, a gente fica impressionado. Hoje em dia, tanto no Raw quanto no SmackDown, muitas das vezes as melhores lutas da noite são delas. Às vezes você tem shows em que você tem 2 lutas femininas de extrema qualidade. Tem lutas fracas? Claro que tem, como também tem entre os homens, mas elas têm a oportunidade hoje, uma mulher ou mulheres fazerem o main event de um show semanal ou fazer o main event de um pay-per-view de algo corriqueiro. Apesar de que de pay-per-view ultimamente a WWE tem marcado bobeira, a gente não tem visto muito main event de pay-per-view entre mulheres não, mas de show semanal praticamente se tornou corriqueiro. Você, assim, durante várias vezes, em várias oportunidades, nós temos main event com
lutas femininas e lutas excelentes. E é um testamento de como que a gente evoluiu e a gente cresceu no mundo da luta livre feminina e a gente chegou num patamar que, na verdade, o crescimento ele está exponencial. Daqui a 5 anos, quando eu refizer a lista do top 20 das maiores lutadoras da história da WWE, a lista vai mudar completamente. Porque o cenário mudou. Eu não vou mais poder fazer uma lista de top 20. Eu vou ter que fazer uma lista de top 30, talvez de top 40. Porque se eu começar a deixar algumas dessas lutadoras de fora, vai ser absurdamente injusto. Então, quando a gente vê isso e a gente lembra de tudo que a gente acompanhou, e eu, como eu falo, eu acompanho Luta Livre semanalmente desde 2001, quando eu comecei a baixar os episódios na gringa, assim, eu fico verdadeiramente emocionado porque eu sei que essas mulheres merecem o reconhecimento, o valor e que os fãs, nós fãs da luta livre, devemos a elas. Então é por isso que a gente presta essa homenagem agora que a gente vai ter o Evolution daqui a 2 semanas e a gente espera que a WWE continue a incentivar a luta livre feminina e a valorizar a luta livre feminina, porque elas se esborracham no ringue, se machucam todas para nos entreter, então elas merecem todo o nosso reconhecimento, assim como os homens, elas merecem a nossa valorização. Beleza? Eu espero que vocês tenham apreciado esse vídeo. Queria agradecer a todos vocês pela audiência. Não deixem de assistir os demais vídeos do nosso canal, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar o nosso canal. Nós temos o objetivo de chegar a 6 mil inscritos até o SummerSlam e a gente conta com vocês para isso. Para vocês fazerem essa coisa de nos ajudar assistindo nossos vídeos, eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Não deixem de nos ajudar e maratonar os nossos vídeos. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.